Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou o Michel. E sejam bem-vindos a Podesforce. Aí. E hoje vamos falar o porquê da brecha do Salesforce Data Loader ainda é o risco para os admins. Bom, antes de começar, a gente queria pedir para você que não conhece o canal ainda, que está chegando pela primeira vez, pode assistir o vídeo inteiro. Se você gostar, se inscreve. Comenta, compartilha, deixa seu like, tudo isso ajuda a gente tanto para os que são recém-chegados quanto para os pasteleiros de outras viagens. E já comentando um pouquinho, um tempo atrás saiu uma notícia que teve um grande problema de gente que instalou app que está no Google Store e outras stores da vida que em teoria seriam para o Data Loader do Salesforce, mas no fim era um app malicioso e tudo isso. Teve uma brecha no sistema do Data Loader. Então, esse artigo que a gente pegou no Salesforce bem falando sobre isso, só para botar um pouquinho mais de contexto. Donha, continue aí. Então, com a base disso, esse histórico que o Michel contou é um fato real, a gente começa a introdução, que foi, na verdade, descoberto essa brecha no Data Loader, onde muitos admins podem pensar que estão seguros, na verdade, mas estão com um perigo oculto na máquina deles. O que acontece? Aplicativos maliciosos podem ficar meses instalados na máquina sem acontecer nada. Aí o bandido vai lá e aciona no momento e rouba os dados, e a pessoa fala, putz, eu não fiz nada essa semana, não instalei nada, não fiz nada. E aconteceu. Segue, Misha. E o que aconteceu, justamente como a gente estava falando, aconteceu um ataque de engenharia social que resultou na instalação de aplicativos conectados falsos. E o que seria uma engenharia social, para os que não entendem? É a questão de você conseguir meio que manipular a pessoa, obter informações privilegiadas de uma outra pessoa, pode ser por ligação, etc. Que o cara consegue pegar essas informações privilegiadas com uma pessoa aí do outro lado que deu essas informações privilegiadas, né? É basicamente Ou isso. até mesmo contou alguma história e conduziu a pessoa a fazer alguma coisa que ela não deveria fazer. Sim. Que é o caso dos vendedores de pirâmide. Tem muito isso. Que os caras Sim. conduzem o cara, faz toda uma conversa, o cara vende, compra, mas no final nem sabe o que está acontecendo. Então, algumas organizações ainda podem ter esses apps maliciosos instalados sem saber, por óbvio, outras pessoas que talvez tenham baixado o aplicativo pensando que estão fazendo um negócio bem e tudo isso, e é a hora de todo mundo que puder checar a sua organização para ver se não está exposta de alguma maneira, para proteger também o ambiente Salesforce que você tenha, para evitar que dados que deveriam ser protegidos de alguma forma estejam expostos a esse tipo de gente, vamos dizer assim. Segue aí, Donha. E aí, como que a gente vai se proteger? Fazendo uma auditoria dos aplicativos conectados. Então, a recomendação do Salesforce Bem, nesse caso, foi para gerenciar tudo que tiver no app conectado com tempo em app. Na verdade, eles dão até o caminho para acessar pelo setup, apps, app manage, e aí você filtra por connected, que vai ser os connected apps. E aí você vai verificar o histórico de origem de cada app, dependendo você revoga token, faz algumas coisas, mas também cuidado com tudo que você vai mexer ali, e mexer com cautela. Senão você pode parar a org também. Então, é com um certo cuidado, pessoal. Não é só ir lá clicar e fazer a bomba acontecer. Fala aí, Misha. E a Salesforce criou, já faz um tempo, um outro tipo de metadado chamado External Client Apps. Para os que estão acostumados ao Connected App, é bem similar, mas é focado em serviços externos, como o nome diz.
E então é bom você também auditar esse tipo de app, pois são menos numerosos e são mais recentes também, porque, como eu disse, foi implementado faz, não sei exatamente o tempo, mas não é muito, sei lá, coisa de 2 anos máximo, acho eu. Então é bom você olhar os dois, né? Tanto os padrões, os aplicativos conectados padrões e os externos também. Validar o que está sendo acessado, o que continua vivo, talvez você tenha algo vivo que não necessariamente deveria estar, ou que inclusive esteja expondo de certa forma alguma informação da organização atual. Então fica ligeiro. E reforçando a segurança agora, você tem que seguir as recomendações do relatório GTI. Para quem não sabe, é aquele relatório que a Salesforce faz o assessment, que é nada menos que a saúde da org. Atualizações críticas, muitos usuários com permissão administrativa, entre diversas outras coisas ali que eles apontam ali. Você entra na sua org, tem um espaço, tem um localzinho. Se vocês quiserem saber como faz isso, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo explicando como acessar e como gerar esse relatório. E também recomendação do blog da Salesforce. A princípio, a gente tem que partir como fosse o que utiliza na Microsoft, que é o Zero Trust, ou trabalhar a partir do menor privilégio possível. Então, você tem que ter usuários que devem acessar somente o que eles precisam. Evite dar excesso de permissões. Isso dá dor de cabeça, dá brecha, e a auditoria vai comer a tua mente, mas faz parte. Então, cuidado, pessoal. Restringe o máximo possível. Aí você tem que revisar também quem tem permissão elevada. Customize applications, manage connected apps, entre diversas outras permissões administrativas, que às vezes pode ser um permission set, alguma coisinha menorzinha que o usuário tem, mas aquilo abre uma brecha enorme que você nem imagina. E também realize processo de aprovação para novos apps conectados. Vai conectar alguma coisa? Beleza. Estuda primeiro, testa em um ambiente separado, verifica se tem alguma brecha, olha o que ele faz. Se a empresa for grande, ela vai ter uma área de segurança que eles vão querer investigar, fazer teste. Então, assim, tem que tomar cuidado, que conectar de app é complicado, não é tão simples quanto parece. Fala aí, Michel. Não só isso, tem também a questão do API Enable, que está tanto no Permission Set quanto nos Profiles, que é uma parte lá das configurações, que é ter a API ativada, não sei como que está em português, mas você tem que ficar bem alerta nisso também, quem vai ter esse tipo de permissão, né? Você não vai dar para o fulaninho da esquina que tem que fazer o seu trabalho, óbvio, mas que não necessariamente precisa ter esse tipo de permissão, que isso vai ser, sei lá, para um admin, vai ser para um cara que utilize a parte de serviços externos, que aí sim você precisa desse tipo de permissão. Então, como o Donha disse, tem que ir no mínimo possível, e aí subindo a questão das permissões. De início o cara não tem que acessar nada, e depois vendo exatamente que tipo de permissão cada um precisa. E restrições de acesso por IP pode ser uma solução também, porque quando você tem uma VPN, isso ajuda bastante você a restringir os IPs. Na Salesforce você consegue, né, esse tipo de restrição. Até a questão de acesso fora de hora também é uma possibilidade para quem tem aquela escala padrão, vamos dizer assim, ou até não padrão, mas que tenha um horário início e fim, então você consegue limitar o acesso das pessoas nesse range de tempo, né? Qualquer acesso fora disso você consegue meio que precaver. Também é possível restringir o acesso das apps conectadas pelo IP, assim como dos usuários, você também consegue restringir o acesso dos apps que não venham de um serviço fora, né?
E agora a gente cai para outra perna, que é falar de ferramentas pagas e solução de parceiros para ajudar nessa segurança. Então a gente tem aqui o Salesforce Shield, que ele oferece um monitoramento de eventos, políticas e transação. Tem a parte de soluções parceiras, por exemplo, você utilizar um MFA de Microsoft ou de algum outro, então que é um Multi-Factor Authentication, você se autenticar num app para depois poder logar no Salesforce, depois de ter utilizado o usuário e senha, que aí eles ajudam na questão de permissionamento de quem acessa. Por exemplo, o Microsoft Entra ID, ele tem uma certa política de região, então, se você está numa região específica, ele te autoriza a você acessar, mas se você está acessando de um IP desconhecido, ele te bloqueia, ou ele faz mais questionamentos, tipo, mais algumas verificações de segurança até você poder acessar. Então, ele vai fazendo alguns checks a mais. Ele vai levantando ali e vai marcando o seu nome. Aí também tem outros casos que você pode usar, mas independente de qual você utilize, vale o investimento. Segurança não é um dinheiro jogado fora. Você garante e evita muita dor de cabeça. Você também pode fazer um contato de segurança e treinamento, onde Client Signature e Premier, geralmente eles podem definir contatos de segurança para receber alguns alertas da Salesforce. Você também consegue ter um treinamento constante da sua equipe, pedir para talvez a equipe de segurança fazer de certo em certo tempo um treinamento, ou para os recém-ingressados, que tem muito, geralmente, em projetos. Eu não sei o Donha, mas eu já peguei bastante projeto que antes de você começar o projeto, os caras te passam 800 instruções de segurança. Então, você também pode fazer esse tipo de treinamento, onde todos podem ser o elo forte, mas também podem ser o elo fraco, né? Porque, como a gente disse, a gente está dependente das pessoas e nem todas as pessoas vão levar com tanta seriedade esse tipo de coisa, né? Então, é sempre bom ficar esperto e também incentivar a cultura do reporte, aprendizagem sobre segurança, onde as próprias pessoas que já estão treinadas e tudo isso consigam meio que ser o guardião, né? Vamos dizer assim, que consiga controlar o coleguinha do lado, que consiga meio que fiscalizar. Isso era a palavra que eu queria usar. Que consiga fiscalizar o coleguinha do lado, consiga também aplicar entre eles mesmos, sem depender tanto da equipe de segurança nesse sentido, né? E agora a gente entra com o papel da Salesforce. Qual que é o papel dela? É oferecer, na verdade, recursos robustos de segurança, mas tem que lembrar que a responsabilidade, pessoal, é compartilhada, não é inteira dela. Você também tem que cuidar ali das coisas. Não vai abrir IP para todo mundo, não vai dar acesso para todo mundo. Então, cuidado. E o App Exchange, eles passam por revisão, mas qualquer desenvolvedor pode criar um app conectado. Então, cuidado. E outra também, não trate app não aprovados dos abertos. Tem que tomar uma certa cautela, tá? Seu sorte, você vai lá, cria um appzinho, que gera um link e você instala na sua org. Lindo, maravilhoso, fácil. O problema é que qualquer um pode fazer isso. Aí você pode fazer coisas maliciosas. Tem alguém que fez alguma coisa que não deve, tá jogando seus dados externos. Então, cuidado, tem que ter muita cautela com isso. E mesmo, só continuando, e mesmo o Exchange, por exemplo, às vezes você cria um App Exchange que não necessariamente passou na verificação da Salesforce, vamos dizer assim, mas se você manda o link do negócio, o cara consegue instalar o aplicativo dele na tua org, né? Então, tem que ficar muito esperto também com esse tipo de coisa. As possíveis melhorias da Salesforce seria que ela já tem a questão de mecanismo de reporte, mas óbvio, você vai ter que construir alguma coisa para o cenário que você tem, para o tipo de negócio que você tem, e saber também que tipo de dados você quer reportar.
conseguir tanto bloquear os apps suspeitos globalmente, quanto até outras informações. Igual o Luan disse, da auditoria, você consegue ter vários tipos de informação nesse sentido. Até restrições e tudo isso, não só de IP, você tem outro tipo de restrições também que eu não vou lembrar o nome agora, mas você consegue restringir por país, você consegue fazer vários tipos de restrições em outras partes. Então, fazer o máximo possível para proteger esse dado. E a segurança é um processo contínuo e dinâmico, que sempre vai precisar de um ajuste, que sempre vai precisar de melhoras, até porque o negócio muda, as coisas mudam, então sempre vai precisar de alguém aí verificando que tudo está em ordem, tudo está seguindo o processo de crescimento da empresa, vamos dizer assim. E agora a gente chega nas considerações finais, que ainda há risco. Apps maliciosos podem estar ativos sem serem detectados, então cuidado com isso. Tome medidas agora para garantir a segurança do seu ambiente. Não vai fazer besteira, pessoal, cuida disso. E assim, dada a demora entre a instalação e o ataque, múltiplas organizações ainda podem ser vítimas. Isso segundo o próprio relatório de Health Check da Salesforce. Então, sempre tome cuidado, e você já pode ter sido vítima e não sabe ainda, só não foi acionado ainda no seu ambiente. Então, todo cuidado é pouco. E o encerramento, reforça a segurança, como a gente disse, tenta validar se tudo está bem e tente o máximo possível para treinar a sua equipe, porque a responsabilidade é compartilhada, todos têm que manter a org segura, porque isso não impacta só você, impacta a empresa como um todo, impacta seus colegas de trabalho, seu gerente, todo mundo acaba sendo afetado e até pode gerar um grande problema para a própria empresa. Na medida que a empresa não está segura, vai gerar um impacto também para que essa empresa consiga novos clientes, que consiga outras coisas, porque vai ser considerado não segura. Inclusive, bom, as Big Four, vamos dizer assim, não é tão estranho você ver alguma questão de corrupção, de coisa, de alguma brecha que teve. A Big Four, para quem não sabe o que eu falo, sei lá, Deloitte, KPMG, PwC e Ernst & Young, assim, EY. Então, não é tão estranho você escutar esse tipo de informação, de brecha, de etc. Então, isso igual impacta de alguma forma externa ou a empresa que você está, etc. E pode acarretar também, afetar você, porque com isso é menos promoção, várias coisas aí que podem ser afetadas. E fora isso, queríamos dizer um muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até esse momento. Se você não está inscrito, se inscreve agora, deixa seu like, compartilha, comenta qualquer coisa que você queira, se vocês sofreram isso, ou se vocês querem, se vocês sabem de alguém que sofreu, ou até, de repente, que medidas que a sua empresa tem feito para proteger isso, ou até outros temas que vocês querem que a gente aborde, tudo isso ajuda a gente. Acredito que esses são meus avisos. Donha. Sim, quero fazer as considerações finais, pessoal. Esse parece aqueles treinamentos chatos da empresa, de segurança, que tem que tomar cuidado, tem que fazer. Mas uma coisa importante que eu aprendi, que é o óbvio, precisa ser dito. Então, realmente, tem que falar, tem que frisar, tem que ter uma preocupação com isso. Porque, infelizmente, faz parte e qualquer um pode ser vítima. Então, mais é isso. Nos vemos na próxima terça. Falou, pessoal!